Tomé, o incrédulo, dúvidas honestas, e como Jesus atende nossas necessidades de fé. Hoje, vou te contar a história do homem que se tornou sinônimo de dúvida, mas que na verdade nos ensina sobre a paciência infinita de Jesus com nossas questões mais honestas e profundas. Uma história que prova que Deus não teme nossas dúvidas. Ele as acolhe, as compreende e as transforma em fé inabalável. Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Essas palavras ecoaram pela sala onde os discípulos se reuniam, criando um silêncio constrangedor. Todos os olhares se voltaram para Tomé. Tomé Dídimo, o gêmeo, o questionador, aquele que sempre precisava de provas concretas antes de aceitar qualquer coisa. Era domingo à noite, 8 dias depois da ressurreição, e os outros 10 discípulos haviam passado a semana inteira tentando convencer Tomé do impossível. Jesus estava vivo. Eles haviam visto, haviam tocado, haviam comido com ele. Mas Tomé não estava lá naquele primeiro domingo. E agora, uma semana depois, ele ainda se recusava a acreditar. Mas quem era realmente Tomé? Por que ele ficou conhecido como o incrédulo? A história começa muito antes daquela declaração fatídica. Tomé era um homem de mente analítica, um pensador profundo, alguém que não aceitava respostas fáceis para perguntas difíceis. Ele não era cínico, era cuidadoso. Não era desrespeitoso, era honesto com suas dúvidas. Durante os 3 anos que havia caminhado com Jesus, Tomé havia demonstrado uma lealdade corajosa e um amor profundo pelo Mestre. Quando Jesus decidiu voltar à Judeia para ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo que os líderes judeus queriam matá-lo, foi Tomé quem disse aos outros discípulos: "Vamos nós também para morrermos com ele." Que declaração de devoção! Tomé estava disposto a morrer com Jesus. Ele não era um homem de fé fraca, era um homem de fé honesta, que precisava entender para crer verdadeiramente. Mas a sexta-feira da crucificação havia destroçado o mundo de Tomé. Ele havia visto o homem que amava ser brutalmente torturado e morto. Havia visto seus sonhos e esperanças serem enterrados junto com o corpo de Jesus. Para Tomé, a morte era final. Mortos não voltavam à vida. Era assim que o mundo funcionava. Então, quando os outros discípulos vieram com essa história extraordinária de ressurreição, Tomé não conseguiu simplesmente aceitar. Não porque não quisesse acreditar, como ele queria, mas porque sua mente racional precisava de evidências, precisava de provas, precisava tocar, ver, experimentar por si mesmo. "Vocês estão vendo coisas que querem ver", disse Tomé aos outros discípulos. "Estão tão desesperados para que ele esteja vivo que estão criando visões, alucinações. Eu os entendo. Eu também quero que seja verdade. Mas não posso fingir que acredito só porque vocês querem que eu acredite." Por uma semana inteira, Tomé carregou o peso da dúvida. Enquanto os outros discípulos celebravam e se alegravam, ele permanecia no escuro túnel da incerteza. Não era obstinação, era honestidade brutal consigo mesmo. Ele não podia forçar uma fé que não sentia genuinamente. E Jesus sabia disso. Jesus conhecia o coração de Tomé melhor que o próprio Tomé. Sabia que suas dúvidas não nasciam de rebelião, mas de um desejo profundo de verdade. Sabia que Tomé não era um incrédulo, era um crente em busca de certeza. Durante aquela semana, enquanto Tomé lutava com suas dúvidas, Jesus estava preparando um encontro que mudaria para sempre nossa compreensão sobre fé, dúvidas e a paciência infinita de Deus. Era outro domingo à noite. Os discípulos estavam reunidos novamente, desta vez com Tomé presente. As portas estavam trancadas. Eles ainda temiam os líderes judeus. A atmosfera estava tensa, porque Tomé havia deixado claro que não mudaria de opinião sem evidências concretas. E então, exatamente como havia acontecido uma semana antes, Jesus apareceu no meio deles. Mas desta vez, sua primeira palavra não foi uma saudação geral. Sua primeira palavra foi direcionada especificamente a Tomé. "Paz seja convosco", disse Jesus, olhando carinhosamente para todos os discípulos. Mas então, seus olhos se fixaram em Tomé,
e o que aconteceu em seguida deixou todos atônitos. Jesus conhecia exatamente as palavras que Tomé havia dito uma semana antes. Havia escutado cada sílaba da declaração de dúvida, e agora, com infinita paciência e amor, ele se dirigiu diretamente a Tomé. Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Que momento extraordinário! Jesus não repreendeu Tomé por duvidar. Não o chamou de fraco na fé. Não o humilhou diante dos outros discípulos. Pelo contrário, ele ofereceu exatamente o que Tomé havia pedido: evidência tangível, prova física, a oportunidade de tocar e verificar por si mesmo. Tomé ficou paralisado. Ali estava Jesus, vivo, glorioso, oferecendo suas feridas como prova de sua identidade. As marcas dos cravos estavam lá, exatamente como Tomé havia imaginado. A ferida do lado, onde a lança do soldado havia perfurado, estava ali para ser tocada. Mas algo extraordinário aconteceu. Diante da evidência avassaladora, diante da prova incontestável, Tomé não precisou tocar. A fé explodiu em seu coração como um vulcão de certeza. Ele caiu de joelhos e fez uma das mais poderosas declarações de fé registradas nas Escrituras: Senhor meu e Deus meu, que transformação! Em um instante, Tomé passou da dúvida mais profunda à fé mais elevada. Ele não apenas reconheceu Jesus como ressuscitado, ele o proclamou como Senhor e Deus. Foi uma das primeiras e mais claras declarações da divindade de Cristo feitas por um dos discípulos. Jesus sorriu. Havia compaixão em seus olhos, não condenação. Ele entendia perfeitamente o coração de Tomé. E então ele disse palavras que ecoariam através dos séculos: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Alguns interpretam essas palavras como uma repreensão suave a Tomé, mas na verdade eram palavras de compreensão e encorajamento. Jesus estava dizendo: Tomé, eu entendo sua necessidade de ver. Você viu e creu, e isso é maravilhoso. Mas também haverá outros que crerão sem ver, e eles são igualmente abençoados. Jesus não estava criando uma hierarquia de fé, colocando aqueles que creem sem ver em um patamar superior aos que precisam de evidências. Ele estava simplesmente reconhecendo que há diferentes tipos de pessoas com diferentes necessidades de fé, e que ele honra todas elas. A partir daquele momento, Tomé se tornou um dos mais fervorosos proclamadores da ressurreição. A tradição da igreja primitiva nos conta que ele levou o evangelho até a Índia, plantando igrejas e fazendo milagres extraordinários. Sua fé, uma vez estabelecida sobre evidências sólidas, tornou-se inabalável. Mas há algo ainda mais profundo na história de Tomé. Suas dúvidas não foram um obstáculo para Jesus, foram uma oportunidade. Uma oportunidade para demonstrar paciência, para oferecer evidências, para transformar questionamentos honestos em fé robusta. Jesus poderia ter aparecido a Tomé sozinho, em particular, para resolver suas dúvidas discretamente. Mas ele escolheu fazer isso diante de todos os outros discípulos. Por quê? Para que todos pudessem ver que Deus não tem medo de nossas dúvidas, não se ofende com nossas questões, e está sempre disposto a nos encontrar exatamente onde estamos. Nos anos seguintes, enquanto Tomé pregava o Evangelho em terras distantes, ele carregava consigo não apenas a certeza da ressurreição, mas também uma compreensão única da graça de Deus para com aqueles que têm dúvidas honestas. Ele sabia melhor que qualquer outro discípulo como era ter questões difíceis e encontrar em Jesus não julgamento, mas paciência infinita. A tradição nos conta que Tomé chegou à Índia no ano 52 d.C. e estabeleceu 7 igrejas na costa de Malabar. Sua pregação era poderosa precisamente porque sua fé havia sido testada e provada. Quando ele falava sobre a ressurreição, falava não apenas como alguém que havia ouvido sobre ela, mas como alguém que havia tocado as feridas do Cristo ressuscitado. Mas a verdadeira beleza da história de Tomé não está apenas em sua eventual fé, mas na maneira como Jesus lidou com suas dúvidas. Em uma cultura onde questionar era frequentemente visto como falta de fé, Jesus demonstrou que dúvidas honestas
podem ser o caminho para uma fé mais profunda e genuína. Tomé nos ensina que há uma diferença entre dúvida cética e dúvida honesta. A dúvida cética se recusa a acreditar mesmo diante de evidências claras. Mas a dúvida honesta busca genuinamente a verdade e está disposta a crer quando encontra evidências satisfatórias. Jesus nunca condenou a dúvida honesta. Pelo contrário, ele a acolheu, a compreendeu e a usou como uma ponte para a fé mais sólida. Quando João Batista, já na prisão, enviou seus discípulos para perguntar se Jesus era realmente o Messias que havia de vir, Jesus não se ofendeu. Ele enviou evidências. Vão contar a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Da mesma forma, quando Tomé disse que precisava de provas, Jesus não o rejeitou. Ele ofereceu exatamente as provas que Tomé precisava. A grande lição. A história de Tomé nos ensina lições profundas sobre fé, dúvidas e a natureza amorosa de Deus. Primeira lição. Deus não teme nossas dúvidas honestas. Muitas vezes nas igrejas, criamos uma cultura onde questionar é visto como falta de fé. Mas a história de Tomé nos mostra que Jesus acolhe nossas questões e está disposto a nos dar as evidências que precisamos para crer genuinamente. Segunda lição. Dúvidas honestas podem levar à fé mais profunda. Tomé não se tornou menos discípulo por ter duvidado. Na verdade, sua experiência de dúvida seguida de certeza o tornou um proclamador ainda mais poderoso da ressurreição. Quando finalmente creu, sua fé era baseada em experiência pessoal e evidência sólida. Terceira lição. Jesus nos encontra onde estamos. Jesus não exigiu que Tomé mudasse antes de se revelar a ele. Ele se adaptou às necessidades específicas de Tomé, oferecendo exatamente o tipo de evidência que ele precisava. Da mesma forma, Jesus se adapta às nossas necessidades individuais de fé. Quarta lição. Diferentes pessoas têm diferentes necessidades de fé. Alguns creem facilmente, outros precisam de mais evidências. Alguns são movidos por experiências emocionais, outros por argumentos racionais. Jesus honra todas essas diferenças e trabalha com cada pessoa de acordo com sua personalidade única. Quinta lição. A fé testada é mais forte. A fé de Tomé, uma vez estabelecida, provou-se inabalável. Ele levou o evangelho a lugares perigosos e distantes, enfrentou perseguição e, segundo a tradição, morreu como mártir. Sua fé havia sido testada no fogo da dúvida e saíra mais pura e forte. Sexta lição. Jesus deseja relacionamento genuíno, não conformidade superficial. Jesus preferia a honestidade brutal de Tomé à conformidade superficial. Ele queria que Tomé cresce genuinamente, não que apenas fingisse acreditar para se encaixar no grupo. Talvez você se identifique com Tomé. Talvez você também seja alguém que precisa de evidências, que faz perguntas difíceis, que não consegue simplesmente aceitar respostas fáceis para questões complexas. A história de Tomé é especialmente para você. Suas dúvidas não fazem de você um cristão de segunda classe. Suas questões não ofendem a Deus. Sua necessidade de evidências não é falta de fé. Pode ser o caminho para uma fé mais robusta e duradoura. Como Tomé, traga suas dúvidas honestas para Jesus. Como ele, seja sincero sobre suas necessidades e questões. E como ele, prepare-se para descobrir que Jesus está mais do que disposto a se revelar, de maneiras que atendam suas necessidades específicas. A mesma paciência que Jesus demonstrou com Tomé está disponível para você. O mesmo cuidado amoroso que ele teve com as dúvidas de Tomé, ele tem com as suas. E a mesma transformação poderosa que aconteceu no coração de Tomé pode acontecer em seu coração também. Não tenha vergonha de suas dúvidas, não se sinta culpado por suas questões. Em vez disso, como Tomé, seja honesto com Jesus sobre suas necessidades. Peça as evidências que você precisa. Busque genuinamente a verdade. E prepare-se para descobrir que o Jesus que atendeu às necessidades de fé de Tomé está pronto para atender às suas também. A jornada de Tomé da dúvida à fé nos assegura que não importa quão profundas sejam nossas questões, quão honestas sejam nossas dúvidas, ou quão específicas sejam nossas necessidades,
Jesus tem paciência, amor e evidências suficientes para nos encontrar exatamente onde estamos e nos levar a uma fé sólida e duradoura. Esta é a promessa de Deus para todos os Tomés do mundo, que Ele não apenas tolera nossas dúvidas, mas as usa como pontes para uma fé mais profunda, mais genuína e mais transformadora. Se gostou, dê seu like. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado.